Olá pessoal, eu sou a professora Rebeca e venho aqui apresentar um método das forças aplicado a vigas. Então a gente vai fazer este exemplo aqui que já está apresentado. Uma viga que tem 3 apoios, sujeita a uma carga distribuída de 20 kN por metro, sendo os dados da seção indicados aqui. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o grau de hiperestaticidade, que eu tô chamando de GH. Bom, para isso eu preciso avaliar quantas reações existem nessa viga. Aqui, como é um apoio duplo, eu vou ter uma reação vertical e uma reação horizontal. Nesses outros dois apoios B e C, apenas uma reação vertical. O apoio é simples, tá? E a posição em que ele está colocado faz com que eu tenha a reação vertical, porque a reação sempre é perpendicular a esta linha que mostra o apoio, certo? Então, nós temos aqui 4 reações. Essas reações são as incógnitas do problema, porque aqui não se tem uma estrutura com quadros fechados. Bom, em relação às equações de equilíbrio, a gente pode dizer que são 3 equações de equilíbrio, tá? Por quê? Porque não existem rótulas nesta viga. Com isso, pessoal, a gente consegue identificar o GH, que é considerar as reações menos as equações de equilíbrio. Então, aqui a gente tem o GH igual a 1, ou seja, a estrutura é uma vez hiperestática. Bom, isso diz muito sobre o desenvolvimento de todo o método a partir daqui, porque significa que a gente deve fazer uma alteração na estrutura para criação da estrutura auxiliar, que é o sistema principal. Então, fazendo essa uma alteração, o que eu posso alterar? Na verdade, existem várias opções, tá? A única opção que não é aceitável é tirar a restrição horizontal daqui, tá? Porque a estrutura ficaria sem nenhuma restrição horizontal. Apesar de existirem várias possibilidades, né, eu vou sugerir a que parece ser mais simples, que vai gerar menos cálculos. E é uma alteração diferente do que a gente fez nos pórticos, tá? A alteração sugerida aqui é incluir rótula no vínculo interno. Bom, porque essa é uma alternativa. De fato, pessoal, se vocês pensarem, a gente não vai estar tirando nenhuma dessas incógnitas aqui, né? Só que o que a gente vai estar acrescentando? A gente acrescenta equações de equilíbrio. A gente, na verdade, está acrescentando um movimento a mais na estrutura. Por fim, mesmo eu não tirando uma reação e acrescentando a rótula, eu ainda vou alterar o GH, que vai ficar 0, e a estrutura, por fim, vai ser, sim, isostática. Então, aqui eu vou desenhar essa nova proposta, destacando a rótula no apoio interno. Então, vale a pena colocar a rótula em A? Não, tá? E nem em C. Por quê? Porque quando a gente tem um vínculo interno, o momento passa de um lado para a estrutura para o outro lado. Quando o vínculo está nas extremidades, não existe estrutura do outro lado. Então, o momento em cima dos vínculos externos, que são apoios, já vai ser 0 de qualquer forma, tá? Então, pessoal, se a gente mexeu aqui colocando uma rótula, o que seria o hiperestático? Bom, o hiperestático, que aqui eu vou indicar desta forma, tá? Seria o momento em cima da rótula, tá? Não é uma reação de momento,
mas é o momento em cima da rótula lá no diagrama de momento fletor, tá? E observem, eu indiquei esse hiperestático X1 dos dois lados. Por quê? Porque como tem a rótula, a gente está segmentando a estrutura, né? Como se a gente dividisse a estrutura em duas partes quando a gente acrescenta a rótula. E o que acontece é que o momento de um lado não passa para o outro lado. Por isso eu indiquei o X1 dos dois lados. Bom, eu indiquei desta forma, podia ter indicado os dois contrários, tá? Mas eu optei por isso e não vai mudar significativamente, na verdade não vai mudar nada o desenvolvimento se eu tivesse escolhido o contrário. O que é bem importante, tá? Da forma como eles estão, eles ainda somados dão zero, porque de fato a gente não tem um engaste aqui, nem aqui, tá? Então, como a gente está mexendo num vínculo interno, a gente está mexendo nos esforços internos, não numa reação. E mesmo tirando esse esforço interno com o acréscimo da rótula, eu tenho que indicar ele dos dois lados e com sentidos contrários, porque eles devem se anular. Pessoal, então aqui eu tentei modelar com o kit mola a estrutura que a gente está calculando, certo? Para a gente entender um pouquinho mais por que acrescentar uma rótula significa acrescentar um movimento e também alterar a condição deformada da estrutura. Então, gente, aqui as rótulas são o meio de fazer a vinculação dos elementos no kit mola, tá? Entretanto, quando eu quero que esse vínculo não se torne uma rótula, a gente acaba acrescentando essas pecinhas aqui, certo? Então, os apoios que a gente está analisando, na verdade, A, B e C, são os que a gente está olhando aqui em cima na vinculação com a viga, certo? Então, na estrutura que a gente está avaliando, a gente está focando só na viga. Aqui, então, seria só nessa parte horizontal. É inevitável, tá? Colocar os pilares aqui. De qualquer forma, a gente não está se concentrando nessa vinculação aqui, e sim nessa vinculação aqui. Observem, então, que A e C são vínculos que eu demonstrei da mesma maneira, tá? A rigor, tá? Aqui eu tenho um apoio simples, mas na prática eu desenhei um apoio duplo, eu fiz um apoio duplo. Em se tratando de vigas, isso não traz grande diferença na análise, porque as vigas são elementos que normalmente não absorvem carga horizontal. Então, aqui, por exemplo, a única carga que a gente tem é uma carga vertical, ok? Bom, e esse vínculo interno aqui, apesar de ser um apoio simples, né? Eu também indiquei um apoio duplo e, além disso, pessoal, tem esses elementos aqui para caracterizar que aqui a gente não tem uma rótula, tá? Se vocês me perguntarem, então, se aqui eu poderia pensar que tem rótula, sim, poderia. É que, na verdade, como a estrutura não tem continuidade, nem para cá, nem para lá, não faz diferença a gente representar a rótula ou não. Mas aqui no ponto B, o fato de não existir uma rótula faz grande diferença na estrutura, tá? Então, a priori, a estrutura que a gente tinha era essa aqui, certo? Sem a rótula interna. Então, eu não consigo representar uma carga distribuída uniforme como tá aqui, mas o que a gente tem é mais ou menos isso aqui, tá? Em todo o vão, uma carga distribuída. O que vocês podem verificar, tá? Se eu aplicar uma carga aqui, junto aqui da estrutura, a gente vai ter uma rotação, tá vendo? É bem sutil e ela continua pro outro lado do vão, tá? Se eu aplicar uma carga aqui, eu também vejo que a estrutura se deforma numa continuidade aqui. Porque o momento que eu tenho deste lado passa para cá. E o momento que acontece deste lado passa para o outro lado da estrutura, porque ela é contínua. Então, se eu quisesse aqui tentar representar a deformada dessa estrutura, seria uma coisa mais ou menos assim.
existe uma continuidade. O ângulo que rotaciona desse lado é o mesmo ângulo que rotaciona aqui, certo? Bom, para análise do método, a gente tem que criar uma estrutura isostática, certo? Alterando os vínculos. Então, a alteração que eu sugeri no cálculo foi acrescentar uma rótula interna aqui em B. Quando a gente acrescenta uma rótula interna, então aqui no nosso modelinho ficaria como se eu tirasse esse elemento que dá a continuidade da estrutura. A deformada vai ficar bem diferente. Como bem diferente? Então, o momento que eu aplicar desse lado não vai mais afetar o outro lado. Vejam que isso aqui está se deformando e essa parte aqui não apresenta rotação. Então, aqui a gente tem uma rotação e aqui não, tá? E a mesma coisa aqui. Essa molinha ela é menor, então é mais difícil de rotacionar ela. Então, mas ela pode rotacionar independente do outro lado. Isso que é o acréscimo de uma rótula interna. Então, quando eu tiver a rótula, a deformação não vai mais ser que nem a verde. A gente vai ter duas estruturas independentes, tá? E aí, esse ângulo aqui, ele vai ser um valor aqui e outro valor aqui. Por isso que em todo o cálculo a gente vai estar trabalhando como se tivesse dois trechos biapoiados, tá? Porque essa rótula, ela faz com que os momentos não sejam transmitidos. Então, aqui a gente tem uma deformação bem significativa, né? E não deforma este lado aqui. Se eu mexer aqui, nada acontece com o outro lado, ok? Bom, então vamos ao cálculo. O que a gente vai fazer em seguida é organizar o nosso cálculo. Como o GH deu 1, significa que além do caso 0, eu vou ter apenas o caso 1. Eu vou então aqui representar o que seria o caso 0. Bom, o caso 0 eu vou estar usando aquela nossa estrutura auxiliar. Lembrar que depois que a gente definiu essa estrutura auxiliar, a gente deve usar apenas ela nos cálculos, tá? Já incorporei a rótula aqui. E como sempre, tá? O caso 0 vai ser o sistema principal mais as cargas verdadeiras, tá? Então, aqui eu vou colocar a carga de 20. Bem importante, pessoal. O fato de ter acrescentado a rótula vai fazer com que a nossa análise já fique segmentada. Agora vamos para o caso 1. O caso 1 sempre foi, né, a estrutura auxiliar sujeito ao x1 igual a 1. Então, é isso que eu vou fazer. A estrutura auxiliar está aqui e o x1 está aqui. Percebam, é um momento, né? Então, esse x1 vai valer 1 kN vezes metro. Por quê? Porque eu estou usando a unidade de força de kN e a unidade de distância em metro. Então, mantendo a coerência para que fique um valor unitário, fica este valor de 1 kN vezes metro. Essas duas condições somadas vão ter que dar a estrutura real, tá? Só que o x1, na verdade, não tem este valor unitário. Ele tem algum valor que eu não conheço. Então, tudo que tiver no caso 1, eu vou ter que multiplicar por x1. Bom, o que a gente vai avaliar em cada um desses dois casos? A gente vai calcular a rotação relativa em B. A gente dá um nome de delta 10 e aqui delta 1. Reparem que todas são a rotação relativa. Entretanto, o que muda é que o 1 está relacionado com o
x1, certo? E o segundo número, que aqui é 0, porque é o caso 0, e aqui 1, porque é o valor do caso 1. Bom, o que a gente tem então? Na estrutura real, o valor da rotação relativa é 0. No caso 0, é um valor calculado ΔI 0. E no caso 1, também é um valor calculado ΔI, que deve ser multiplicado pelo x1. A gente considera, então, que essas duas condições somadas, combinadas, vão dar o resultado real. Então, agora, vamos nos concentrar em calcular esse ΔI 0 e o ΔI 1. Começando pelo caso 0, queremos calcular o ΔI 0. Para fazer esse cálculo, eu preciso antes desenhar todos os diagramas envolvidos neste cálculo, os diagramas de momento. Então, como esse deslocamento se chama ΔI 0, eu vou ter que considerar os diagramas do caso 1 e os diagramas do caso 0. Então, vou começar desenhando o diagrama de momento fletor do caso 0. A existência dessa rótula, em relação ao momento, faz uma divisão nessa estrutura. É como se eu tivesse duas vigas biapoiadas em relação ao momento fletor. Então, pessoal, a gente pode pensar que a gente tem o trecho AB de uma estrutura biapoiada com carga distribuída uniforme e o caso BC, a mesma coisa, né? Porque a carga se mantém constante ao longo de toda essa viga. O diagrama de momento fletor, para carga distribuída, para uma estrutura biapoiada, é bem conhecido, certo? Então, fica bem fácil de eu calcular. Por quê? Porque a gente tem, então, né, o momento igual a parábola. Então, a gente vai ter uma parábola aqui e uma parábola aqui. Bom, essa parábola sempre é assim? No caso específico de uma estrutura biapoiada, sujeita a um carregamento uniformemente distribuído, sim. E o valor máximo vai estar bem no meio do trecho. Esse valor máximo pode ser calculado pela fórmula que já é conhecida, tá? Q vezes L ao quadrado sobre 8. Então, o momento máximo aqui nada mais é do que 20 vezes o L que a gente tem aqui, que é 4,90 ao quadrado dividido por 8. Isso corresponde a 60,025 kN vezes metro. E aqui, então, como eu tenho o mesmo valor de carga, vai continuar 20. O vão agora é menor, é 1,95. Dividido por 8, a gente tem, então, 9,506, tá? Esse momento é positivo e é a tal parábola do segundo grau. Então, esse diagrama está finalizado, bem simples. Vamos para o diagrama de momento fletor do caso 1. Fazendo, então, o diagrama do caso 1. Qual é o momento em cima de qualquer apoio de extremidade? 0. Por que o momento é 0? Porque aqui eu teria que ter uma reação de momento ou uma carga de momento aplicada para, de fato, eu ter um momento diferente de 0. E não tem. Bom, na rótula, o momento também é 0. Só que o que acontece, pessoal? Esse 1 kN vezes metro que eu estou indicando aqui, ele é para estar, na verdade, em cima da rótula. Eu não consigo desenhar perfeitamente em cima, mas esses dois momentos estariam cada um no seu lado, mas sobre a rótula. Então, a rigor, o momento na rótula é 0.
Entretanto, se eu tiver uma carga de momento aplicada em cima dessa rótula, eu vou acabar atribuindo aquele valor. Então, no caso, 1, tá? Pensem, tá? Que a gente tem a viga apoiada aqui em A e apoiada aqui em B. Este momento de 1, ele tá fazendo assim com a viga, comprimindo a parte de baixo da viga, tá? Se eu olhar o outro trecho de C e aqui B, a gente tem um momento que tá fazendo assim, também comprimindo a parte de baixo da viga. Então, se esse momento que eu representei ali tá comprimindo a parte inferior da estrutura, ele é negativo. E o valor é exatamente 1. Bom, quando a gente tem cargas distribuídas, os diagramas são parábolas. Diagramas de momento são parábolas. Mas quando a gente tem cargas pontuais, seja de força ou de momento, o diagrama é uma reta. Então, aqui a gente vai ter um diagrama que vai ser uma reta de 0 a 1 e uma reta de 0 a 1, certo? E este diagrama é negativo justamente porque eu coloquei o momento de forma a comprimir a parte inferior da estrutura. Pessoal, eu faço os diagramas aqui de uma forma mais direta, considerando que isso já foi estudado por vocês em algum outro momento. Eu sei que cada um tem o seu método de traçar os diagramas, né? Calcular reações e analisar seções é um método mais detalhado. Vocês podem ficar super à vontade para fazer da maneira que vocês entendem melhor. Aqui eu tô fazendo de forma bem direta. Ok, então se eu já tenho os diagramas calculados, eu vou poder passar para comparação dos diagramas, para realmente calcular o Δ1 zero. Bom, o que a gente tem então? O trecho AB. No trecho AB, a gente tem aqui uma parábola, assim, certo? Com o valor máximo lá de 60,025. E aqui a gente tem um triângulo, certo? Que está assim. Esqueci ali de botar o menos no 1. Tá? É negativo. Mas o menos já estava aqui. Bom, como que a gente faz agora? Vamos utilizar aquela tabela que já tem as integrais prontas. A forma mais simples é o triângulo. Então, na tabela, aqui na primeira página, na segunda coluna, eu tenho a forma do triângulo. Apesar de não estar exatamente na mesma posição, a gente tem isto e é isto que a gente vai adequar, tá, a nossa análise. A parábola é uma parábola completa do segundo grau, então a gente cai nessa formulação aqui. Pessoal, percebam que como eu tenho a parábola completa, se o triângulo tá assim ou se ele tá virado, não vai mudar, tá? Não vai mudar nada. A formulação fica diferente quando eu não tenho parábola completa, e aí muda conforme o lado, mas com a parábola completa é uma formulação única, que é 1/3 MI MK vezes L'. Lembrando que L' nesta tabela é L sobre E vezes I. Lembrando que MI ali está indicado como a altura do triângulo e MK como o valor máximo da parábola. Mas, como a gente tem, então, multiplicação, não ia mudar nada se a gente escrevesse trocados valores. O vão é 4,90 e E vezes I a gente tem como 108.000. Tô suprimindo as unidades, tá? Mas o mais importante é que eu tenho todas essas unidades em concordância. Então, aqui, isso aqui vai nos dar menos 9,08 vezes 10 na menos 4.
o quê? Radianos, tá? Agora a gente vai então para o trecho BC. E olha que tranquilo, né? A gente tem de novo uma parábola menor, mas é uma parábola, e um triângulo. Então, por mais que esse triângulo esteja espelhado em relação a esse, em relação à parábola não vai mudar nada, gente. A gente vai usar a mesma formulação, tá? Lembrar, né, que aqui o L é 1,95. Isso aqui totaliza menos 5,72 vezes 10 dá menos 5. Pessoal, o que é o Delta 0? Eu comparar todos os trechos da estrutura, o diagrama no caso 0 e o diagrama no caso 1. Então, aqui eu já finalizei. Somando tudo isso, a gente vai ter o valor que nos interessa, que é aproximadamente 9,65 vezes 10 na menos 4, né, negativo. Bom, agora vamos passar para a análise do caso 1. Bom, para o caso 1, pessoal, a gente só vai trabalhar com comparativo, porque a gente já tem o diagrama do caso 1. Percebam que no trecho AB, a gente tem que considerar o triângulo, né? 2 vezes o mesmo triângulo. Então, eu posso utilizar a formulação pintada da tabela, quando eu tenho 2 diagramas exatamente iguais. E a fórmula fica 1/3 MI ao quadrado vezes L sobre EI. Substituindo aqui os valores, percebam que é impossível esse parâmetro ficar negativo. E eu já vou somar o trecho BC antes de dar o resultado final, tá? Então, no trecho BC, a gente tem um triângulo menor espelhado, né? Mas a fórmula, pessoal, é a mesma, porque a gente está comparando esse triângulo com ele mesmo, tá? Então, cuidar para não escolher outra fórmula, que não faz sentido. E cuidar também, porque apesar de ser a mesma fórmula, o vão muda, né? Então, preciso alterar o vão aqui. Bom, se eu somar o resultado destes dois, a gente vai ter o que é o delta 1, certo? Que eu tenho como aproximadamente 2,11 vezes 10 na menos 5 radianos. Então, vamos passar para a resolução da equação. Porque agora a gente já tem os valores de rotação e com isso é possível calcular o valor do x1, que é o que nos interessa aqui, para dar continuidade nos diagramas. Bom, o resultado disso fica aproximadamente 45,59. Qual a unidade? Quilonewton vezes metro, porque a gente está entendendo que o x1 é o momento no ponto B. Muito importante, pessoal. Esse 45,59 já é o momento lá do diagrama. Qual o sinal dele? Bom, primeiro, como aqui deu positivo, quer dizer que o meu chute do sentido de x1 está certo. Agora, positivo ou negativo? Se vocês lembrarem, a gente gerou um momento de 1 que gerava compressão na parte de baixo da viga. E toda vez que se tem compressão na parte inferior da estrutura, se considera esse como um momento negativo, tá? Mas vamos agora passar para a fase dos diagramas da estrutura. Como que a gente calcularia? Bom, eu preciso conhecer as reações, né? Eu preciso entender como é a distribuição do esforço cortante para facilitar o diagrama de momento. E além
disso, né, também me interessa o esforço cortante, apesar de eu não ter desenhado ele nas etapas anteriores do método. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o equilíbrio das partes da estrutura para calcular essas reações que faltam, e quando eu tiver essas reações vai ficar bem fácil de fazer tanto o diagrama de cortante como o diagrama de momento. Bom, pessoal, aqui eu já representei todas as forças, tá? A gente tem a carga distribuída, as reações, tá? Em verde. Percebam que aqui no ponto B eu coloquei reação vertical BA, porque na verdade a reação total no ponto B é a soma do que a gente encontrar no trecho AB e com o que a gente encontrar no trecho BC, certo? E aqui em rosa tá justamente o X1, tá? Então, eu vou aplicar as condições de equilíbrio. Lembrando que a gente não precisa aplicar elas sempre numa ordem. Então, aqui eu comecei pelo somatório de momentos e eu vou escolher o ponto B para fazer esse somatório de momentos, que é aqui, né? Caso não tenha ficado tão evidente. Bom, então, o que a gente vai ter? A reação vertical em A vezes 4,90, que é o vão. Esse momento é negativo. A força distribuída, tá? Que ela deve ser multiplicada pela distância para chegar no valor total da força e depois concentrada no meio, considerando a metade do vão como a distância para gerar momento. E, por final, não dá para esquecer desse 45,59, porque apesar dele estar sobre o ponto B, ele não precisa de nenhuma distância para gerar momento, porque ele já é a carga de momento. Isso vai indicar que a reação vertical em A é 39,70 kN, ok? Bom, se eu fizer o somatório de forças em Y igual a 0, a gente consegue descobrir o valor da parcela da reação vertical em B. Tenho a reação vertical em A, que na verdade eu já conheço o valor, a reação vertical em B e a carga distribuída. Com isso, substituindo os valores, a reação no ponto B relacionada ao trecho AB fica 58,3 kN. Ok, então faltaria a reação horizontal em A, mas essa já fica meio evidente que vai ser nula, porque a gente não tem nenhuma força horizontal, certo? Bom, agora eu vou passar para o outro trecho. Bom, desenhei aqui todas as forças, momentos, né? Então, a força distribuída, o momento que representa o X1, a reação vertical em B do trecho BC e a reação vertical em C. É bem importante, tá? A reação vertical BC não necessariamente é igual a BA, tá? Então, eu tenho que calcular novamente. Considerei aqui, então, o momento gerado pela reação C no ponto B, porque eu estou somando os momentos em B, o momento da carga distribuída e o momento que está aqui, que não precisa de distância, porque ele já é um valor de momento. Então, a reação vertical em C vai ficar menos 3,88 kN. Bom, para descobrir essa parcela de reação em B, eu estou fazendo o somatório de forças em Y. Pessoal, eu estou engolindo algumas unidades aqui no meu cálculo, tá? Mas bem importante que eu mantenha a coerência nas unidades que eu estou trabalhando. Então, considerando que eu já tenho a reação aqui, que ela é negativa, o valor da reação vertical em B referente ao trecho BC vai ficar aproximadamente 42,88 kN.
Bom, pessoal, agora eu tenho tudo que eu preciso para desenhar os diagramas, tá? Vou fazer uma representação aqui da estrutura. Bom, pessoal, eu desenhei aqui todos os valores que eu encontrei e com isso eu vou desenhar os diagramas. Então, em relação ao cortante, o cortante positivo é assim. Bom, então, começando pelo ponto A, o 39,70 é um cortante positivo, tá? Eu já posso ver aqui no final que eu vou ter um cortante negativo de 58,3, tá? Olhei o trecho AB. E como a carga é distribuída, isso vai ser representado por um diagrama linear, por uma reta. Bom, olhando o trecho BC, a gente começa de novo com um valor positivo de 42,88 e tem aqui um valor que é positivo de 3,88. Como assim, professora? Pessoal, se a gente tá aqui nessa extremidade da estrutura, tá? E a força que indica o cortante está para baixo, verifiquem que isso é positivo ainda. Então, aqui a gente vai ter o salto, isso aqui representa toda a reação vertical em B, tá? E aqui a gente vai ter uma reta assim, de forma que aqui o cortante é positivo, neste trecho é negativo e aqui é positivo. Bom, como você sabe, este valor vai nos interessar, esta medida, para o diagrama de momento. Então, essa medida, como que eu obtenho? Eu posso pegar esse cortante de 39,7 e dividir pelo valor da carga distribuída. Então, aqui, isso representa 1,985. Bom, usei várias casas, né? Diagrama de cortante totalmente finalizado. Vamos para o diagrama de momento. Então, tá. Pessoal, aqui, extremidade A é um apoio e não tem carga de momento aplicada. Então, o momento é 0. Mesma coisa aqui, tá? Já tô me precipitando, indo lá para outra extremidade, mas é porque apoio de extremidade ou superfície livre de extremidade não tem momento, tá? Ok. Além disso, desde o início do cálculo, eu venho falando para vocês que esse valor de x1 é o momento do diagrama. Então, a gente tem aqui, ó, menos 45,59. Por que menos, professora? Então, lembrar, né? Ó, aqui no trecho AB, esse momento que a gente encontrou, ele tá fazendo isso aqui com essa extremidade, comprimindo a parte de baixo. E se a gente olhar o trecho BC, o momento tá aqui no trecho B, fazendo isso aqui, também comprimindo a parte de baixo. Então, momento negativo. Bom, no trecho BC, eu não tenho o cortante cruzando a linha do zero. Então, aqui a gente vai ter uma parábola que tem o valor, os limites de seus valores como esse 45 e o zero que tá aqui. Nesse trecho, eu não posso fazer a mesma coisa, porque o fato daqui ter indicado, tá, que eu tenho um cortante nulo, quer dizer que em algum momento eu vou ter o vértice da parábola. Então, o vértice da parábola vai ser um valor que vai extrapolar esse zero e esse 45,59. Aonde? Vai ser, então, nesta medida aqui. Qual é o valor? Então, eu posso fazer o valor do momento máximo, do vértice, como a área do diagrama de cortante. Então, a área é a área do triângulo de 39,7 de altura vezes
1,985 de base dividido por 2, tá? Bom, isso vai representar um valor de momento de 39,40. Como eu tô vindo no sentido convencional de análise, tá? Da esquerda para a direita, e o cortante está positivo, o meu momento também vai ser positivo, tá? Então, 39,40 positivo é para baixo. Então, como que fica esse diagrama? Eu tenho a parábola com os 3 pontos. Vou ter que desenhar ela. Então, neste trecho o momento é negativo e neste trecho o momento é positivo. Bom, pessoal, esse exercício eu acabei fazendo até o final com vocês. Eu espero que tenha contribuído no método das forças e também um pouquinho com o traçado de diagramas. Obrigada pela atenção de vocês.